Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Gisele. Eu sou o Evandro. E aqui no quadro Fuzencast, a gente está fazendo um Fuzencast especial, uma série que se chama Painel Sustentável. Se você não sabe, nós construímos um painel de 50 metros quadrados e já tem 2 vídeos falando sobre ele, hein? A gente já falou sobre o que era o painel e já falamos também como surgiu a ideia do painel. Se você não assistiu esses vídeos ainda, corre lá, assiste, que a gente dá umas dicas bem legais pra você. Vale a pena assistir, hein? E hoje a gente vai falar como foi o processo de produção do painel, né? Só recapitulando, é um painel de 50 metros quadrados, ou seja, um big de um painel grande. Então, teve vários processos na hora de produzir esse painel, de confeccionar. E o negócio foi punk. Nós vamos contar um pouquinho pra você como que foi tudo isso, né, Evandro? Foi... Realmente a parada foi bem punk. Bom, você ia falar mais alguma coisa? Não. Bom, como a gente já deve ter deixado bem claro, a parada não foi tão simples assim de fazer. Aliás, não foi tão fácil assim de fazer, porque é um painel bem grande. Quando a gente decidiu fazer algo desse tamanho, a gente não tinha experiência, né, na confecção de algo desse tamanho. A gente já tinha uma experiênciazinha na confecção de um painel, eu já tinha uma experiênciazinha na confecção de painel, mas nada comparado ao que a gente fez agora. E tipo assim, quando surgiu a proposta, que essa proposta foi trazida pra gente por uma empresa, uma fabricante de garrafas de vidro que teve conhecimento sobre o nosso trabalho, talvez através de terceiros, e chegou até a gente e falou: eu quero investir em vocês, eu tenho esse valor aqui que eu gostaria de investir em vocês, e o que vocês conseguem me entregar com esse valor? Daí a gente sentou, eu, a Gi e mais uma equipe, montamos um projeto que se intitulou Painel Sustentável. Esse painel tinha vários outros entregáveis, como cursos, mentorias, workshops, palestras, tinha alguns passeios em pontos específicos, mas a entrega final seria o painel. O foco principal do projeto seria a entrega de um painel de 50 metros quadrados feito inteiramente de garrafa de vidro. E bicho, quando a gente falou, põe aí 50, foi quase que assim, vamos fazer um painel. Quantos metros? Sei lá, põe 50. Foi basicamente assim, põe 50 metros que a gente consegue. Pessoal, vocês conseguem? Consegue. Mal sabia a gente o quanto de trabalho que esse negócio ia dar. Claro, né, no final, chegarem pra gente e falar: nossa, que legal, bonito, foi fácil. Fácil, porque já entregou, o bicho já tá lá. Mas no processo, se chegasse num ponto específico onde eu tava empacado na mesa de montagem, igual o jumento na subida, eu olhei pra Gela, tava igual um carrossel girando no mesmo lugar, bicho, só quem passa por um estresse mental desse sabe como que é você dar 2 passos e pensar: onde que eu tô indo? Quem eu sou? Quem sou eu? Quem sou eu? Onde estou? E assim, a gente vai contar um pouco aqui do processo para vocês. Porque, gente, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Porque quando você trabalha num projeto grande assim, claro, né, a gente falou, não foi bem assim, coloca aí 50 metros quadrados. A gente falou 50 metros quadrados e fizemos uns cálculos, né, a gente precisa de tantos meses, isso e aquilo. Mas, como nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, várias coisas aconteceram, né, nesse projeto. Então, assim, a pandemia aconteceu, reaconteceu, os materiais, a matéria-prima, a gente, né, pediu antecipadamente, mas ela não chegou, né, então a gente teve que fazer as coisas muito correndo e eu acho que... porque a gente tá entrando muito no detalhe de tipo dos BO.
que a gente vai falar aí disso. A gente vai falar isso mais pra frente, provavelmente mais especificamente, hoje eu tô com a colinha de novo, mas especificamente no episódio 5, no episódio 5 dedinhos. Então hoje a gente vai falar mais então do processo de produção, né? Isso. Que eu vou falar os tópicos aqui só pra você entender que, tipo assim, não é simples assim pegar a pastilhinha de vidro, fundir lá no vidro, ou no forno e pregar, né, o negócio na parede. Não, tem vários processos, né? Fora o processo de criação, que depois a gente também vai fazer um vídeo falando qual é a história que tem por trás daqueles desenhos lá, né? Então, ó, os tópicos que a gente vai falar sobre o recolhimento, armazenamento, corte, pintura, queima e a organização. A gente tentou dar uma enxugada e colocar esses tópicos aqui que faz parte, assim, essencial do processo na hora de produzir, né? O painel, né? Então a gente vai começar falando sobre o recolhimento. No caso, só complementando isso que a gente falou, esses tópicos aqui são os tópicos que a gente escolheu que vai fazer com que você entenda de forma bem clara qual foi todo o processo que a gente utilizou desde o momento em que a garrafa estava na rua até o momento em que a peça foi para lá no painel. A gente vai tentar dar uma explicada aqui, talvez utilizando em alguns pontos alguns termos técnicos, mas espero que vocês entendam no final e, por consequência, sintam a oportunidade de poder replicar isso que a gente fez. Porque, nosso objetivo com todos esses vídeos é mostrar para você que você também consegue fazer. Não necessariamente precisa que eu vá até Manaus, eu, Evandro, passe a mão no meu corpo, leve até Manaus para lá criar um painel. Claro, se tiver uma empresa a fim de patrocinar, estamos aí. A gente vai. Mas se você que mora em Manaus, você pode ser o agente transformador da tua cidade, do teu bairro. Se eu for para aí, o Evandro, nossa, Evandro, Evandro, Gisele, Gisele. Mas por que não você? A gente já fez um trabalho aqui, a gente sabe que dá certo, sabe como fazer dar certo, e é por isso que a gente resolveu compartilhar aqui de tudo. Porque se a gente está falando isso aqui, foi porque a gente vivenciou, então a gente já tem essa experiência. E vários perrengues que a gente passou na hora de fazer isso aqui, você não precisa passar. Se você escutar bem todas as coisas que a gente está falando nessa série de vídeos aí, acho que é bem legal. Né? Isso. Bom, então bora? Bora, vai. Bora. Recolhimento. A gente recolheu as garrafas. Tô brincando. A parte do recolhimento, alguns pontos que eu explicar aqui você vai entender melhor assistindo o episódio anterior, os episódios anteriores. Então, assim, a parte do recolhimento ele foi feito tanto pelos alunos quanto pelos moradores aqui da comunidade. Enfim, a gente meio que criou uma ação coletiva de recolhimento de garrafas de vidro para poder tanto executar as atividades que eram propostas nesse projeto, quanto também para criação do projeto. Então funcionou mais ou menos assim, a gente precisa de uma quantidade X de garrafas que vai ter que ser destinada somente para o painel e uma quantidade, outra quantidade que deve ser destinada para poder manter as aulas de fusing em andamento com matéria-prima. Por quê? Enquanto de um lado a gente tinha que criar, montar, fazer toda a parte do painel, do outro lado, isso meio que em paralelo, a gente tinha que executar as atividades com os alunos. Foi fácil mesclar essas duas coisas? Não foi. Porque houve uma série de contratempos que fez com que a gente acumulasse muito trabalho. Funções. Muito trabalho numa data muito próxima à entrega do painel. Então, enfim, isso a gente vai explicar um pouco mais pra frente sobre... Vai ter um episódio, se você que quer entender o que a gente passou, se você que gosta de se precaver de qualquer problema, e até também, se você gosta de ouvir
fofoca, principalmente se é sobre problemas dos outros, a gente vai fazer um episódio dedicado somente às dificuldades, aos problemas que a gente teve durante o processo. Mas aqui, de novo, eu vou focar somente no andar da carruagem. Então a gente fez um processo de transformação com a turma, que a gente trabalhou com o jovem, basicamente foi o jovem que a gente trabalhou, a gente teve outros públicos mais velhos, mas basicamente a gente focou esse projeto no jovem. E se você conhece um jovem, se você tem filho, neto, bisneto, e ele é jovem, mais ou menos aí por volta dos 14 a 20 anos, você deve saber muito bem que não é tudo que ele aceita. Então, imagina só, a gente chegar para o jovem que hoje em dia está a fim de descobrir coisas da vida, falar para ele, ó, a gente vai trabalhar você vidro, ou garrafa de vidro e reciclagem. Junta esses dois aqui, você vai poder mexer no forno de fusão. Primeiro que eles não vão entender muita coisa se não foi explicado direito. Segundo que eles vão ficar com os dois pezinhos atrás, caso você não mostre algo que ganhe a atenção deles e conquiste eles para, através dessa conquista, eles resolverem por conta própria e não por pressão, nunca por pressão, fazer o curso, nesse caso de FUSA. Então o que a gente fez? Nas primeiras aulas, isso até mesmo antes do recolhimento, a gente focou em apresentar algumas das coisas, dos objetos, das peças que eles poderiam fazer durante o curso utilizando a garrafa de vidro. Então a gente levou a peça para eles, sentamos todo mundo, falou lá, a proposta do curso é essa, e olha só, vocês vão fazer isso aqui. E aí eles começam a perguntar. E aí, através das perguntas dele, a gente vai incentivando eles, ó, dá pra você fazer isso, dá pra você fazer aquilo. Ai, nossa, eu assisto anime, hashtag fica a dica. Eu assisto anime, dá pra fazer? Dá pra fazer. Você vai fazer assim, assim, assado, vai sair uma peça dessa forma. Você quer falar? Não. E dessa forma, utilizando essa metodologia, digamos assim, de conquista, eles saíram empolgadíssimos para começar a produzir as peças dele, sabendo que dava para produzir, porque eles já sentiram na mão. Uma coisa é o Evandrinho chegar e delirar lá na frente, falando, não dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, e não mostrar nenhuma prova para eles. A partir do momento que você dá a prova, eles pegam aquilo na mão, e aí você começa a explicar como que aquilo é possível, eles saem de lá já no primeiro dia transformados. A partir daí já começou o processo de recolhimento de garrafa, sem que a gente tivesse que mencionar que eles tinham que trazer a garrafa. Porque uma vez que a mentalidade dele foi mudada, ele não consegue ver a garrafa da mesma forma. E aí ele começa a falar sobre isso com a família, né? Com a família, com os amigos, e automaticamente a família, os amigos, os vizinhos também já estão fazendo o quê? Guardando garrafa pra gente. Recolhendo garrafa pra gente, né? E Não. E é isso aí que a gente falou. Ó. Eles chegam em casa, replicam para a mãe deles, falam, mãe, ó, vai pro pai. Geralmente o homem é um pouco mais cético, a questão é isso. Ó, pai, dá para fazer uma pulseira com garrafa de vidro. O pai vai olhar para ele, vá. Isso meio que cria no próprio adolescente um desafio. Tipo, tá duvidando de mim? Eu vou chegar com isso qualquer dia. Isso aumenta um pouco o ânimo dele na hora que chegar no curso e se esforçar um pouco mais para entender como que aquilo é possível e, o mais importante, como que aquilo é possível de uma forma segura e que ele consiga fazer isso a princípio com ajuda, mas depois sozinho. Então, esse processo de recolhimento começou basicamente nas aulas. Transformamos ele chega em casa, transforma a família, que conta para o vizinho, que conta para a tia, que conta para a avó, recolhe a garrafa, leva até o espaço. A gente pega aquela garrafa, isso na frente dos alunos, pega aquela garrafa que ele trouxe, mostra como que é o processo de desmontagem dela, mostrando, ó, é assim, ó, a gente faz, eles viram como que é, se surpreendem, querem fazer? Quero. E aí vem o primeiro contato.
tá, fez o primeiro contato, pronto. Eles já se sentem os heróis. E aí eles cortaram a garrafa, a princípio foi o corte da garrafa. Depois mostrando como que o corte que eu falo é tirar o gargalo e fundo. Depois apresentei o cortador e aí eles começaram a mexer com o cortador e à medida que os dias foram passando, as atividades, eles foram pegando cada vez mais prática naquilo e o principal, foram concretizando a ideia de que garrafa de vidro pode se transformar em qualquer coisa desde que caia na mão certa. Vou complementar alguma coisa? Nossa, eu ia falar aqui alguma coisa, deixa eu ver, a respeito do processo. E todas as atividades, todas as aulas que eu passava, eu sempre mostrava. Primeiro, eu passava um pouco da técnica, e aqui é uma dica para você, se você pretende ministrar um curso de fusing com jovem. Bicho, essa dica aqui é de ouro e fez com que durante todo o tempo em que eu dei a aula, nenhum jovem saiu. E você está ligado que para manter adolescente focado numa sala é bem difícil. Então qual que foi a estratégia que eu utilizei? Eu vinha, chegava, pegava, trazia alguma peça que era possível criar diferente daquelas que eu já tinha mostrado, porque aquelas eu já tinha visto. É ruim quando, pelo menos eu via como um ponto negativo, quando eu chegava com uma peça que o coleguinha do lado já tinha visto, já sabia como que era o processo, e aí tirava, dava spoiler pro amiguinho. Então eu pegava uma peça, colocava na mesa, que eles ainda não tinham visto, eles chegavam, e aí eu olhava a peça, nossa, que isso aqui é feito com garrafa? Sim, tudo aqui é feito com garrafa. Deixava a peça na mesa, não falava nada. Durante a aula, da aula teórica, eu ia explicando como que era o processo, ia apontando na peça, citando na peça onde que o processo foi possível. Então, no final da aula, eles já tinham toda a parte teórica, eles entendiam como que aquela peça ali era feita e eu ainda já explicava na mesma aula ou às vezes mostrava a peça que eles iam aprender a criar na próxima aula. Então se por exemplo, hoje eu estou explicando como que faz um pingentezinho simples, utilizando sanduíche, na aula que vem eu já trago uma peça para a próxima aula, onde eles vão aprender a fazer, sei lá, um porta-copos, digamos assim, por exemplo, um porta-copos. Então ele já sai da aula de hoje com o entendimento de como que faz um pingente e imaginando como que pode ser feito o porta-copos. É só um exemplo. Quem já manja de fusing sabe que uma coisa pode ser um pouco diferente da outra e depende, enfim. Então eles já saem empolgados para a próxima aula. Quando é na próxima aula, muitas vezes acontecia de alguém trazer um coleguinha para também se matricular ou assistir a aula também, ou o coleguinha ou a neta. Tá. Então, tudo é estratégia, não somente para a execução do projeto, mas também para manter o público focado naquilo que você quer ensinar. Se você não faz isso de uma forma certeira, digamos assim, se eu não fizesse isso de uma forma certeira, eles iam chegar em casa, provavelmente iam falar, os pais iam perguntar, e aí, como foi o curso? Legal, dá para fazer as coisinhas, mas é feio, pronto. Já desanima ele, já desanimou os pais não contam para os vizinhos, para os familiares, ou seja, o processo de transformação que eu quero fazer com aquele jovem não dá certo se ele chega em casa desanimado. E só para fechar, esse foi o processo de recolhimento. Então um falou para o outro, que falou para o outro, que falou para o outro. Quando a gente menos esperava, chegava carros na frente do projeto, com porta-bala lotado de caixas de garrafa, ou até mesmo as garrafas socadas lá dentro. Verdade. Agora a gente vai falar sobre o armazenamento, porque, gente, imagina, né? Garrafa para fazer o painel de 50 metros quadrados e garrafa para os alunos cortar, fazer o que eles queriam, fazer os testes deles lá nas atividades. Então,
precisava de um bom planejamento na hora de armazenar essas garrafas, né? Fala aí, Evandro, do armazenamento. Assim que eu já dei um adentro, se eu não me engano, no vídeo passado sobre o armazenamento. Mas assim que a garrafa chegava... Vocês nem estejam pensando, beleza, pintamos. Só que lembra que a gente não ia queimar as peças no espaço A e nem no espaço, no nosso ateliê, no caso, que ia ter. Desse negócio, de um monte de garrafa com um pouco de bebida como que deve ser. E também garrafas encontradas em terreno, onde já então tinha recebido chuva, então tava aquele cheiro bem punk. Então a gente já pegava e já subia para fazer essa parte da limpeza. Mas assim, depois de um tempo, assim, alguns alunos já faziam as garrafas meio que limpas, né? A gente já foi ensinando eles a fazer isso, esse processo, né? Porque eles já entendiam mais como é que ia ser feito, então era mais fácil, né? Então, fala aí. Oxi. Então, um pouco antes dos alunos trazerem limpa, as garrafas chegavam, a gente levava elas para o andar de cima. Os alunos, sim, eles começavam a trazer limpa. Eu estou falando assim, em modo geral. E eu, para o andar de cima, lá a gente meio que organizava elas num canto para passar pelo processo de lavagem, de limpeza. Então, a gente não deixava a garrafa lá organizada, suja, por muito tempo. A gente já tinha alguém da equipe no andar de cima que era responsável por organizar e fazer a higienização das garrafas para que não acumulasse mosquito, enfim, tudo de ruim que pode trazer, que vem junto com as garrafas sujas, úmidas e sujas, sabe lá do quê. Então essa pessoa ela era responsável por fazer a higienização e colocar a garrafa para secar e reorganizar elas. A partir do momento que ele reorganizava as garrafas limpas, outra pessoa vinha e iniciava o processo de corte. Corte que eu falo é tirar o gargalo e o fundo, deixar o cilindro, depois abrir ela para poder passar pelo processo de planeamento. Porque lembra, os alunos que estavam no curso, eles também estavam fazendo isso, mas como base de criação das peças deles. Algumas peças que os alunos planearam bonitinho, a gente usou no painel e vice-versa. Mas os alunos sempre ficaram focados, pelo menos nesse início, na criação das peças dele, porque eu não poderia parar o curso, aproveitando que eles estavam bem empolgados, para falar, não, agora a gente vai fazer outra coisa, outro assunto, não tem nada, por mais que tenha a ver com o que vocês estão falando, não é para você, não é a criação de uma peça para vocês. Primeiro, tinha que deixar eles bem empolgados com a criação das coisas dele, para depois, devagarzinho, chegar neles e apresentar a ideia do que seria o painel. Nessa época eles já sabiam, isso eu estou falando bem no começo, eles já sabiam do produto final, só que ainda não tinham certeza que eles iam participar de forma direta e ativa também. Então, a pessoa lá em cima cortava, trazia o cilindro, aí embaixo, embaixo onde estavam localizados os fornos, a gente planeava esse vidro. O processo de planeamento já ia em paralelo, como era no mesmo espaço, tanto as garrafas que desciam quanto as garrafas que os meninos usavam, como eram no mesmo espaço, na sala quente que a gente chama, por muitas vezes os meninos do curso que eu estou falando, e inclui meninas também, as meninas que ligavam os fones. A gente explicava para elas que, você quer também planear essa quantidade X aqui de garrafa? Quer, nossa, isso aqui. Então o que você tem que fazer é ir ali no painel e adicionar essa configuração. A gente colocava a configuraçãozinha no papel ou já tinha uma impressa. Antes disso, eles já tinham passado por uma aula de como mexia no controlador do forno, do painel, e eles mesmos iam lá e já colocavam a programação para fazer o planeamento dessas garrafas. Então, depois que as garrafas ficavam achatadas, planas, aí sim a gente organizava
no andar de baixo, onde estava acontecendo as atividades, de forma que qualquer um dos alunos tinha acesso a qualquer momento. A partir desse ponto, a partir do ponto que a gente já tinha planeado uma quantidade grande de garrafas de vidro, eles deixaram de planear as peças deles, porque senão o processo de aprendizado ia ficar muito repetitivo, chegar toda vez que chegar, passar pelo mesmo processo de abrir garrafa, achatar e tudo, e começaram a já pegar as plaquinhas direto. Isso empolgou bastante eles. Porque ele já chegava assim, ó, vou começar a produzir tal peça porque já tem as plaquinhas lá. É importante ressaltar aqui, deixar bem claro que eu só fiz isso, só deixei eles pegar do vidro que já estava plano, porque eles já entendiam, já tinham prática nos processos anteriores até aquele ponto. Caso contrário, teve alguns alunos que tiveram que passar, que chegaram depois também, tiveram que passar por todo o processo, enquanto os coleguinhas estavam um pouquinho mais adiantados. Então, essa parte do armazenamento, de tudo isso que o Evandro falou, o que você tem que entender, né? Qual foi o objetivo de tudo isso? Porque uma coisa é você estocar lá, quantas mil garrafas? Ixi, mais de 8. Por exemplo, 8.000 garrafas inteiras no lugar. E outra coisa completamente diferente é você estocar 8.000 plaquinhas, um exemplo. Então, é mais fácil, o volume é menor, porque ela já vai estar plana. Então, esse era o objetivo, né? Chegava as garrafas, a gente já fazia a gente tinha um forno bem grande, maior do que essa mesa aqui, que dava para fazer uma quantidade boa de queima. Então, o objetivo era esse, deixar o mínimo de estoque de garrafa inteira lá. Então, chegava, já ia cortando o bico e o fundo. A gente tem vídeo aqui no canal que ensina você a cortar o bico e o fundo da garrafa. Todo esse processo que a gente está falando tem vídeo aqui no canal. Só você dar uma procuradinha aí que você vai entender, se você não entende, né? Então, o objetivo desse armazenamento dessa forma, ele ocupa menos espaço e já fica meio que pronta as plaquinhas para a gente já começar o processo de corte, que é esse próximo tópico que a gente vai falar para vocês, né? Então, que é o vidro já está com as plaquinhas, a gente vai já começar, a gente já começa o processo de corte das plaquinhas. Das pastilhas para a montagem do painel. Então lá, gente, a gente vai falar sobre o corte, né? O corte das plaquinhas. Então a plaquinha tá lá plana, já a gente vai começar o corte. Então, para fazer essa parte do gabarito, né, do painel, o Evandro pensou em um formato de gabarito, modelo de gabarito que utilizasse o maior número possível daquela plaquinha, né, com menos desperdício, né? Claro que não tem desperdício porque as sobras a gente tritura e faz outras coisas. Mas, né, o objetivo era esse, né? Até porque também é muita garrafa, não dá para ficar desperdiçando e triturando o resto que sobrar. Então, se você for ver no painel, você vai ver que tem plaquinhas quadradinhas, pequenininhas, que acho que é 5x5. Não, 4. 4x4. 4 por 8.2 e 8.2 por 8.2. Então tem essa diferença no gabarito. Que assim, né, eu acho que ficou bem legal, dificultou mais que depois na hora da gente fazer, no caso da pintura e tal, mas eu acho que deu um charme a mais pro painel. Então depois que ele pensou como é que ia fazer aí essa parte para desperdiçar o mínimo possível da plaquinha, ele fez o desenho lá no computador, não sei como é que fala. No computador. Fez o desenho, imprimiu o papel e aí a única coisa que a gente fazia é pegar o gabarito que já estava desenhado e colocar o vidro por cima e começar a cortar. Corta. Sem fim. Parece que quanto mais a gente cortava, mais tinha que cortar, né? E quer falar um pouco dessa parte aí do corte? Em relação a isso, só complementando o que a gente falou sobre a arte, a gente já tinha pensado na arte. A arte, antes mesmo da gente começar a pintar, a gente já tinha a arte meio que já idealizada. Eu criei ela desenhei ela, depois digitalizei para ficar mais fácil e
tive que depois ampliar ela, ou seja, desenhar, fazer todo o desenho do painel no tamanho real, porque era esse desenho que a gente tinha que utilizar como referência para poder pintar. E aqui, bicho, eu, Evandro, cometi acho que o pior erro durante o processo que você vai ver no episódio 5. A gente já tá doido pra falar. Mas mais pra frente eu vou falar mais sobre isso, que olha, isso atrasou, dificultou bastante a gente. Mas a gente teve vários aprendizados a partir desse erro. Mas enfim. Foi um erro, né? Foi um erro. Foi um erro? Foi um erro. Então eu não sei do que você tá falando. Ah, que bom que você não sabe. No episódio 5 você vai saber também. Eu acho que eu nem te falei. Porque tem muita coisa que eu também não falo pra Gia. Né? Vocês acham que é só ela que monta o roteiro ali e eu sou pego de surpresa? Ele finge de besta e finge que fez de propósito determinada coisa. E eu acredito ainda, por si. Vamos lá. No corte. Não. Então aí eu tive que ampliar, fazer todo o desenho aqui no tamanho real do painel, tomando cuidado para numerar todas as cores. Desenho à mão, né? À mão, desenhar. Tipo, eu tinha um desenho digital, já com todas as cores, separei tudo bonitinho, já sabia quantas peças iam ter o painel, quantos gabaritos iam ter. Claro que antes de separar em peças e gabarito, já tinha, como a gente falou, já tinha pensado no formato de peça para encaixar no formato de gabarito que desse, enfim, que casasse perfeito com o tamanho que a gente tinha do corpo da garrafa e o tamanho que a gente tinha do painel. Mas enfim, então eu já tinha tudo certinho, quantas peças, quantos gabaritos, qual o formato da peça e onde cada formato ia no painel. Então ampliei o desenho, quadriculei todo o desenho. Ixi, você quadriculou antes de desenhar, né? Foi, ia ficar mais fácil. Quadriculei ele, desenhei cada pastilha antes mesmo de desenhar. Você quer falar um pouco desse processo que tu participou? Ou não? Ou deixa? Eu acho que não, porque a gente vai fazer um documentáriozinho falando exatamente o passo, que vai ser uma coisa mais assim, documentário mesmo, enxuto. Porque aqui a gente tá com imagens, né? Isso, a gente tá, tipo, é um bate-papo, né? Como se a gente estivesse aí na mesa da sua casa tomando um café. Aliás, se você quiser convidar a gente pra tomar um café, a gente vai. Falando um pouco do primeiro episódio do Projeto dos Velhos, ela se convidava direto. E eles me convidavam também, que aliás me convida até hoje pros cafés, mandando mensagem pra mim e eu vou. Enfim. Se quiser convidar. Então, tipo, esse episódio do Fuzencast, esse quadro, ele é mais pra gente bater um papo mesmo. Mas a gente vai fazer um documentário mesmo falando, tipo, mostrando o mínimo detalhe do que foi esse processo. E quando vocês vão ver que, quando a gente começou a executar o painel, que a gente apresentou aí, depois que já estava aprovado o projeto e tudo, e a gente apresentou pra uma pessoa. Ela falou assim, essa pessoa falou assim, nossa, vocês são corajosos. Eu pensei... Vocês são outros falar, vocês são loucos. Pensei, deve estar falando porque não sabe que a gente é acostumada a colocar a mão na massa. Depois que a gente começou, de fato, fazer o negócio, eu entendi o porquê que eles estavam todos, assim, assustados quando a gente falava que a gente ia fazer um painel desse jeito. Mas, enfim, deu tudo certo, né? Quem fala mais do corte? Então, a gente vai fazer esse documentáriozinho. Então, a gente... Depois vocês vão entender isso aí que a gente tá falando. Pronto, aí fecha aspas. Fecha aspas. Vamos lá, pensa assim, cortaram todo o painel, 50 metros quadrados de painel, cortaram. Aí qual que é o próximo passo? Pintar. Pintar o painel, gente do céu. Assim, só antes de chegar na pintura, a gente teve que... olha só um processinho anterior ao corte. Quando a gente montou o gabarito, só para não parecer que o negócio foi avulso, a gente também fez um cálculo de quantos gabaritos iam por metro quadrado e quantas peças cabiam dentro de um metro quadrado. Então, por exemplo, a gente sabia que a pecinha menor, a 4x4, iam 200 e cacetada
dentro do metro quadrado, enquanto a retangular ia mais um monte e a quadrada maior ia mais um monte também. Então a gente imprimiu esse 1 metro quadrado para a gente se basear por ele. Então, como o painel tem 50 metros quadrados, pouco mais. Como o painel tem 50 metros quadrados, a gente tinha que cortar aquela quantidade de peças que cabia dentro do metro quadrado 50 vezes. Tá, sabendo disso, vamos para a mesa de corte. Então, por exemplo, a gente tem a peça maior, a 8,2 centímetros quadrados. Então a gente foi no gabarito, pegamos as plaquinhas, vimos quantos dava para cortar de forma que não desperdiçasse entre aspas, né? Que lembra que a gente triturou e está armazenado. Se você não viu o episódio passado, vai lá. De forma que tivesse o mínimo possível de desperdício. E tipo assim, como que é que eu posso explicar? Os tamanhos de garrafa varia. A gente não recebeu um modelo padrão de garrafa, mesmo porque esse não era o nosso intuito. Então a gente recebia desde garrafão até long neckzinho, até comprimir coisinha de esmalte, de perfume, chegou pra gente lá. Então esses tamanhos variavam. Então a gente pegava uma plaquinha de garrafa, media lá no nosso gabarito de corte e via como que a gente conseguia tirar o maior número de peças com o mínimo de desperdício. E assim a gente fez, a gente cortava, fechou aquele metro quadrado, a gente já separava, encaixotava e guardava. Cada caixinha que a gente encaixotava tinha 1 metro quadrado. Então a gente sabia que quando batesse 50 caixas, a gente tinha os 50 metros quadrados. Ah, se vocês soubessem. Pronto, vamos falar do pintura. Aí sim, aí com as peças já em produção, vamos para a pintura. Então, gente, olha, vou falar pra você, eu acho que, na minha opinião, a parte... não, tem tantas partes complicadas, mas a parte da pintura foi o bicho. Porque, assim, quantos centímetros tinha aquela folha mesmo que você desenhou? 60. 60 por? Por 2, que eram os dois então, tirando assim, a margem lá em cima, que tinha a numeração dela, 60 por 2. a marcação da folha, 60. Então, assim, cada folha que o Evandro desenhou, ela tinha 60 centímetros de largura e 2 metros de altura. Então, aquela folha correspondia a cada folha era um desenho. Quantas folhas tinha no total? Não, cada folha... Cada folha era parte do desenho, mas quantas folhas tinha no total? 46. 45 daquelas. 46, Sim. gente. E cada folha eram 14 gabaritos. Meu Deus do céu. E aí 14 gabaritos multiplica pela quantidade de peças então, em cada um. O que acontece, gente? Pensa, seguinte, o gabarito, ele não é todo, as plaquinhas não é todas do mesmo tamanho, né? Varia o tamanho, né? Então, antes da gente começar a pintar, você tem que fazer o quê? Pegar o gabarito e montar em cima do desenho, as plaquinhas em cima do desenho. E só que assim, não é, eu quero colocar 10 quadrados aqui, depois mais 10 quadrados embaixo e 10 retangular embaixo. Não, tinha que seguir o modelo do gabarito, né? Então, o gabarito é meio complexo, não é só chegar lá e colocar o vidro em cima. Fora isso, o nosso querido aqui, Evandro, não colocou, tipo, por exemplo, o gabarito... Por exemplo, aqui é 3 horizontal. E aí vai descendo. Não, ele colocou aqui assim, a fileira de baixo assim, a outra assim. Não sei nem explicar isso daí. Tenta explicar pra ver se o pessoal Porque entende. assim, ó, vamos supor, eu tenho aqui, eu vou fazer aqui, não sei se vai dar pra ver aqui uma setinha. Calma aí. Olha só. Vamos supor, tá, aqui tem uma seta, que aqui é um gabarito. Se eu pegasse, na montagem do painel, aqui dentro do gabarito tem a quantidade lá de pecinhas dele. Se eu pegasse, colocasse o gabarito aqui, o pessoal ia encontrar um padrão. Tipo, eu sei onde que é, ia começar a encontrar um padrão. Coisa minha. Pra quê? Coisa de gente que gosta de complicar.
Então o que que eu fiz? Num gabarito estava assim, no outro aqui, ele girava, girava, girava. Enquanto esse daqui, ó, lembrando, cada folha cabiam 4 gabaritos. Eram 4 não, 14. Eram 2 filas de 7. Então vamos supor, enquanto o da esquerda era para cima, o da direita era para o lado. A sequência do que estava para o lado era para baixo, enquanto a sequência do que estava para cima era para direita. Não sei se tá sua esquerda, direita e esquerda. Enfim, eu tentei o máximo possível fugir desse padrão para que a pessoa, quando chegasse lá no painel, já percebeu quando você vê assim, uma quantidade de formas, uma das primeiras coisas que a gente procura fazer é encontrar um padrão? Pelo menos, não sei se é porque eu sou meio... Chato? Não é chato. Enfim, quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Então, você vê uma determinada quantidade de formas, você procura um padrão. Tipo azulejo, piso. Às vezes você vai olhando assim e até você encontrar no meio daquela quantidade de pisos um padrão. Então eu procurei ao máximo possível fugir disso. Já todo mundo já entendeu. Aliás, acho que ninguém nem tá entendendo. É tão complicado, tão complexo que você fica, meu Deus. Enfim, isso, gente, fica... tirando o padrão, fica legal, fica 10, fica muito legal. E a ideia é ótima. E ficou. Só que não contava que todo plano não sobrevive no campo de batalha, porque, coisas aconteceram, né? Pandemias aconteceram, materiais atrasaram. E isso é uma coisa, assim, super demorada de fazer. Não é rápido de fazer, gente. É bem demorado de fazer. Você montar tudo isso numa mesa e aí, depois disso, você começar o processo de pintura. Então, foi punk demais. Enfim, conseguimos montar o gabarito naquela folha lá que eu falei pra vocês. Montamos toda a folha com o vídeo. Aí, o que tinha que fazer? Pintar. O que a gente vai falar sobre pintar? Pintar. A pintura. Lembra que a gente não tá nos problemas ainda. Por mais que a gente tá citando aqui alguns problemas, a gente ainda não chegou no episódio de... Então, na pintura a gente fala da organização do desenho, processo de... porque assim, o processo de pintura foi o seguinte, quando eu ampliei o desenho, eu numerei cada parte dele, cada parte não. Vamos supor que eu tenho, o mapa do Brasil. No mapa do Brasil tem alguns pontos onde eu marquei, né, onde estão identificados a localização de determinadas tribos indígenas na época. Então, por exemplo, tem uma marcação lá que é azul, dependendo do tom do azul, aquele azul lá tem um número. Não somente no mapa do Brasil, mas em todo o painel tem, por exemplo, o número 5 é o azul claro. Então, vamos supor que a gente está num galpão onde está todo o painel no chão, né, um desenho no chão, e tem muita gente para pintar. Se eu entregar, eu fiz isso de forma que eu conseguisse entregar a tinta na mão de qualquer aluno e falasse para ele, você vai pintar todo lugar que está marcado com o número 5. Eu tinha esquecido dessa detalhe. Então, tinta azul, número 5. Tinta vermelha, número 11. E assim vai. Porque o negócio era grande. Quanto menos o pessoal dependesse de mim para fazer alguma coisa, para mim era melhor. Eu dedicava tempo a outras coisas. Mas tinha pessoas que não se atentavam muito à questão da cor, né? Tipo assim, tô vendo aqui o número 6, mas será que é 6 mesmo? Eu vou adicionar aqui o 16, que era uma cor totalmente diferente. Mas isso aí é BO que a gente vai contar no outro vídeo. Mas, gente, o que vocês... que eu quero legal vocês frisarem aqui, que não é fácil, porque, tipo assim, por exemplo, o desenho, teve desenhos que teve muitos detalhes, né? Quem viu o painel, muitos detalhes. Então, assim,
O Evandro enumerou todas as cores, mas é uma coisa que, tipo, foge um pouco do nosso controle, até porque a gente não tinha muito tempo. Então, quando a gente fala pintar, dá a impressão assim, nossa, pintar deve ser coisa rápida. Não. Isso é da hora, nossa, que da hora pintar. Assim, é legal. Foi legal, mas assim, é muito demorado. Então não é uma coisa que dá pra você piscar o olho e pintou. Não. Mesmo com os alunos ajudando, um monte de gente, mas assim, é demorado, é um processo bem trabalhoso de fazer. E tem que respeitar, por exemplo, assim, eu pintei uma parte, por exemplo, pintei a bolinha do olho. Depois de pintar em torno do olho, eu tenho que esperar primeiro a bolinha secar, para depois pintar em torno do olho, para uma tinta não entrar dentro da outra e ficar aquela coisa de louco. Então, é um processo bem demorado, foi bem demorado essa parte da pintura, bem demorado. E também foi demorado porque a gente começou a perceber que a gente ia atrasar o painel. Então, a gente começou a criar estratégias para não atrasasse. Então, o que acontece? Se vocês acompanham o nosso Instagram, vocês vão ver que tem parte do painel que a gente está pintando aqui no nosso ateliê, né? A gente fez o painel, né, aqui em 3 ateliês, né? Você quer contar um pouco dessa parte? Não, vou deixar para o episódio 5. Tá escrito aqui, ó. Onde? Citar os 3 espaços. Ah, sim! Então, mas assim, tirando um pouco o foco do problema, a gente queimou o painel, fez todo o processo de fusão do painel em um espaço. Vou chamar aqui de espaço B. O espaço A era onde estava acontecendo as oficinas e o espaço C é aqui em cima dessa lindíssima mesa. Imagina só como que isso aqui não ficou cheio de vidro. Imagina esse ateliê como ficou. Enfim, a gente sabia que a gente ia ter que queimar no espaço B, só que todo o material estava no espaço A, as peças, as pastilhas. Então o que a gente fez? A gente levou parte para o espaço B e começamos o processo de pintura lá. Então o que a gente fez? Poxa, olhamos o painel e pensamos. A gente já estava suspeitando que poderia haver um atraso na entrega do painel devido ao tempo que a gente tinha. Então, chegando lá no espaço, a gente pensou, bom, o painel tem alguns tons de azul, alguns tons de verde, que seria, vendo no desenho digital, a gente teria alguns gabaritos com cores sólidas, sem ter que misturar a cor. Então o que a gente fez? A gente começou a delegar a função. Ó, você pinta esses gabaritos aqui, vão ser X quantidade desses gabaritos, enquanto você pinta essas X quantidades de cores variadas. Você de verde, você de azul. E deixando. Enquanto a gente ia focar na parte mais artística. Então, como a gente já tem uma certa experiência, a gente já tem uma baita de uma experiência em pintura de vidro, então a gente pensou, não, vamos focar nós dois somente na parte do desenho e deixar o pessoal que ainda não tem tanta experiência na pintura das partes sólidas até que eles consigam pintar aqui. E assim a gente fez. Só que aconteceu um probleminha lá onde a gente estava queimando, que a gente teve que fazer uma pausa de mais ou menos 5 dias. Então o que a gente fez? Um problema no espaço B. Então o que a gente fez? Como tinha partes lá no espaço A, a gente trouxe o gabarito, o painel para o espaço A e pintamos boa parte lá também. Inclusive muitas pessoas ajudaram a pintar. Enfim, E aí surgiu um problema. Não vou começar a falar de problema, não. Que agora que eu lembrei porque que a gente deu uma luz, eu falei. Pipoco. Deu uma luz, eu falei, nossa, vamos levar as coisas pra gente pintar no espaço A, porque senão a gente vai atrasar, se dependendo. Porque assim, gente, tem um problema no ateliê que a gente tava fazendo, né? Tipo, problema elétrico. Pra ser bem sincera. Pra vocês entenderem do que a gente tá falando. E aí a gente não sabia quanto tempo ia demorar pra arrumar. E a parte da pintura é bem demorada. Bem demorada. Acho que é uma das mais demoradas depois do corte.
Acho que é mais demorado do que o Mais corte. demorado do que o corte. Então, sabe assim, quando aquele anjo da guarda, pra quem acredita, o mentor, fala alguma coisa, a gente se arrumando pra vir embora, e isso falou um negócio aqui no meu ouvido, deu uma luz, eu falei, meu Deus, vamos levar tudo embora. Pegamos as tintas, pegamos o desenho, falei, vamos levar, porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar pra arrumar aqui, enquanto isso a gente tá, ó, pintando lá. E foi... Batata, né? Aí foi isso que aconteceu. E aí a gente começou a pintar no espaço A. E no espaço A, eu tenho bastante foto no espaço A, porque os alunos ajudou a gente demais a pintar, né? E lá no espaço A a gente ficava, tipo, teve um dia que a gente ficou até 10 horas da noite pintando, né? E aí mesmo assim tinha dias, tipo finais de semana, sábado, domingo e à noite, que não dava pra gente ficar no espaço A, porque acontecia outras coisas também no espaço A. É que a gente falou, vamos levar pro ateliê lá no nosso ateliê, porque daí a gente consegue adiantar. Então assim, foi pintado em 3 espaços o painel. E aí a gente percebeu uma parada bem interessante. Tava brotando desenho. E só, nossa, Deus. Quando eu achava que chegava, que já era a última folha, eu olhava pro canto, vinha agir com uma sacola com mais um monte de folha. Eu pensava, meu Deus, e detalhe, era metade do painel. Eu pensava, nossa, e o prazo de entrega acabando. Aí, gente, beleza, vai pensando, vocês devem estar pensando, legal, pintou, mas uma coisa que talvez vocês nem estejam pensando beleza, pintamos, só que lembra que a gente não ia queimar as peças no espaço A e nem no espaço, no nosso ateliê, no caso, que ia queimar as peças no espaço B. Então, gente, a gente lá no começo, né, meu? A gente pintou, né, nos primeiros dias que a gente descobriu esse detalhe, que a gente pensou nesse detalhe, a gente não vai queimar aqui. Como a gente vai fazer para levar essas peças pintadas no espaço B para queimar? De forma organizada. Exatamente. A gente já estava ciente de que se perdesse uma peça, essa peça não fechava a folha, digamos assim, a folha. E se não fechava a folha, ela ia ter que ocupar um espaço no ateliê, independente de qual seja. Então a gente tinha que, por obrigação, fechar todos os gabaritos para poder fechar a folha, para poder tirar ela e guardar. Então, gente, aí depois que a gente tinha que pensar, né, como que a gente ia fazer para levar de forma organizada as peças que a gente tinha pintado, né? E aí, para tudo se dar um jeito, né? Para tudo se dar um jeito, né? Então, né? Não. Aí o que a gente fez? Vamos... como a folha de gabarito dava 2 gabaritos, 7 e 7 de cada lado. Então a gente cortou 2 gabaritos, assim, cortamos na horizontal, 2, 2 e 2, e colocamos dentro de uma caixa que cabia certinho os 2 gabaritos. Então a gente colocou dentro dessa caixa o maior número de folhas que a gente conseguia, de uma forma organizada para a gente não se perder no desenho, né? Não se perder assim, não se perder na hora de fazer a queima. Quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Então, pra gente não se perder. E aí, a gente, claro que no meio do caminho umas peças se perdem, né? Tipo, sai do lugar, depois você tem que meio que pintar de novo. Mas como a gente colocou a folha do desenho embaixo, então ficava mais fácil se, né, caso isso acontecesse, né? Então, lembrando que assim, a gente não conseguiu pintar tudo ainda, não tinha conseguido pintar todas as peças, mas as que a gente conseguiu pintar no ateliê a gente levou para queimar. E aí, acho que agora a gente vai falar um pouco sobre a queima, como que foi o processo de queima, né? Uhum. Então, chegando lá no ateliê onde a gente ia fazer a queima, lembrando que a gente optou por fazer a queima nesse ateliê por causa do forno. Então a gente alugou um ateliê que tem um forno contínuo. Se você não sabe o que é forno contínuo, a gente tem vídeo aqui no canal explicando mais a fundo o que é.
Mas basicamente, de forma bem sucinta, enquanto o forno tradicional de fusing a gente tem que vir com a peça, colocar nele, fechar, ligar, esperar a temperatura subir, esperar a temperatura sair, descer, para poder tirar a peça pronta. No forno contínuo eu coloco a peça no começo dele, o próprio forno faz o transporte dela de forma que ela passa pelo processo de fusão e eu já tiro a peça do outro lado bem rápido, já pronto, não fria, mas pronto, né? Só pôr para resfriar. E para a gente colocar as peças dentro do forno, a gente precisou utilizar uma placa refratária. Então a gente tinha lá uma placa refratária de cerca de 50 centímetros de comprimento por 35 de largura, acho que 35 por 40, acho que era 50 por 40, para poder, que eram as placas que serviam para transportar por dentro do forno. Só que o nosso gabarito, ele tinha somente 30 centímetros quadrados, então a gente poderia colocar um gabarito inteiro e diluir outro para ocupar toda a placa e colocar no forno, e correr um risco muito grande de se perder na hora de montar novamente o gabarito, porque na saída do forno a gente teria que tirar a placa refratária ainda quente e organizar ela para ser resfriada. Então, se em algum ponto eu esquecesse de onde que era aquela partezinha daquele gabarito lá, que somente um estava inteiro na placa, o outro eu tinha que diluir, aí ia ser uma dor de cabeça imensa. Então a gente resolveu colocar um gabarito por placa para servir como uma forma da gente queimar de forma mais organizada e a gente diminuir também os riscos de se perder. E assim a gente fez e tomou bastante tempo. E se perdeu também, porque por mais que a gente tentasse não se perder, acontece, né? Quando você está fazendo um negócio, às vezes uma quebra ou acontece alguma coisa, mas né? É comum. E caminhando no caminho, né? Às vezes a gente olhava um pra cara do outro e pensava, meu, e agora? O Evandro um dia falou, nossa, não sei, e agora? Eu falei, não, vamos fazendo, né? Vamos fazendo que depois a gente resolve o BO, vamos fazendo. O que a gente não pode é ficar parado. Porque assim, enquanto a gente estava tentando, vamos supor que um gabarito se perdeu. A gente não sabe qual que é o gabarito que acabou de sair do forno, de onde que ele é. Enquanto a gente está tentando quebrar a cabeça com esse, já tem mais 14 dentro do forno para sair. Então, se eu perder tempo com esse, eu acabo consequentemente me perdendo com os outros também. Então, qual foi a solução mais viável que a gente achou no momento? Pegou isso aqui, está perdido? Deixa ele aqui e vamos se preocupar com os outros. Depois a gente volta aqui. Enfim. E outra coisa, como a gente estava fazendo algo totalmente novo, diferente de tudo que a grande maioria das pessoas tinha visto, começaram a chegar pessoas lá no ateliê para ver o que a gente estava fazendo, para entender um pouco mais sobre o processo, sobre como que era feito, por que a gente tinha escolhido a garrafa, qual que era o desenho, por que daquele desenho, a história por trás daquele desenho. E se, por exemplo, eu estou aqui nessa mesa, estou bem focado em não perder nenhuma peça, só que eu estou com essa pecinha aqui na mão. Pensando, nossa, de onde que é essa peça aqui? E chega alguém, né, meio que desavisado, querendo saber mais sobre o trabalho, fala, Evandro, nossa, que trabalho bacana, não sei o que, como que é? Isso aqui é tudo garrafa. À medida que eu paro, tiro o meu foco daqui para dar atenção para a pessoa, para explicar simplesmente a efeito de garrafa de vidro, o objetivo é esse, o projeto é tal, quando eu volto minha atenção para cá, eu já volto. De onde que é isso? O que está fazendo na minha mão? Quem eu sou? Onde estou? E assim, gente, tudo isso que a gente está falando não foi assim simples, agora tá simples de falar, mas assim, até a gente pegar a manha, né? Acho que posso falar isso, pegar a manha do negócio, a gente deu umas boa cabeçada que a gente vai contar agora aqui pra vocês. A gente pode contar em um outro vídeo. Só pra vocês terem uma ideia, só te cortando rapidinho, tinha horas que eu tava tão perdido que eu pensava, meu Deus, de onde que é essas peças aqui? Deixa eu perguntar pra Gi. Aí eu olhava pra Gi, aí ela tava girando aqui, no mesmo lugar. E assim, meu Deus. Pensar, pronto. Já é, mas isso a gente conta mais detalhes. Mas é porque assim, eu realmente tava nervosa, cansada, minhas pernas estavam doendo pra caramba, mas assim,
eu não podia jogar isso em cima da cabeça do Evandro, porque ele, como é ele que fazia, ele que fez o desenho, ele que estava na cabeça dele o processo da criação e tudo mais. Então, se eu deixasse ele nervoso, estressado, aí o negócio ia ficar quente, porque se a sua cabeça não tá boa, como é que você vai continuar o negócio? Então, eu ficava ali, ó, pensando, Jesus, onde a gente foi amarrar nosso burro, meu Deus! Mas fingia que nada era nada e vamos. Então, assim, a gente tá contando já a parte quando a gente já resolvia o BO, já via do jeito que tinha que fazer, que era o jeito mais fácil, né? Que o objetivo aqui é contar a nossa experiência de uma forma que, tipo, se você for replicar ela aí na sua cidade, você já vá com o negócio meio caminho andado, né, Evandro? Já sabe que, né, se tu não for com um certo nível de organização, bicho, tu vai patinar, hein? Então, ó... Vem que nós tu passa adiante. Agora a gente vai falar sobre a reorganização, né? Não, organizando na matriz. Então, você quer falar? Então, assim, só para você entender, por exemplo, colocamos lá na placa refratária um gabarito. Então, saiu o desenho dali, eu tenho que fazer o quê? Colocar esse desenho numa matriz do gabarito, né? Coloquei, e lembrando assim, como a gente pintou a parte de trás do painel, então, por exemplo, aqui é a pastilha. Essa parte que está pintada é a parte que foi colada na parede, né? Então, a gente pintou essa parte. Então, a gente tinha que colocar na matriz o desenho do lado certo, né? Porque assim, só voltando à parte de ampliação do desenho, o desenho ele foi ampliado ao contrário, porque exatamente por isso, porque a tinta ela vai atrás da peça, não vai na frente. A tinta ela tá por trás, por dentro. Segredo. Não pode pra ninguém. Por dentro do painel. Então a gente tinha que fazer. Então a gente colocava, depois que esfriou a peça que tirava da placa refratária, a gente colocava no gabarito, né, que era a matriz, colocava na matriz e com o desenho virado pra gente, e aí a gente vinha com papel e uma cola específica, passava no papel e colava lá nesse gabarito. E aí o Evandro vinha com o desenho e enumerava, né? Por exemplo, Isso, eu não sei bem o que é enumerar, mas numerar. E aí eu não sei se enumerar é a mesma coisa que numerar, porque numerar vem de número, enumerar... Você me tira da frente dos nossos espectadores. Eles já estão ligados, já são de casa, já sabe. Então, fala de novo. Meu Deus. A gente numerava o desenho pra gente não se perder, porque, beleza, não se perdeu na hora de colocar na placa refratária, mas se perdesse também na hora de colocar no gabarito e colocar esse papel atrás, ia dar na mesma. Então a gente vinha com o papel e colocava, por exemplo, B2, né? Que a gente numerava o gabarito de acordo com a posição dele no painel. Isso. Que a gente não queimou, uma coisa que é interessante salientar, que a gente não queimou o painel em ordem. Tipo, primeiro gabarito, segundo gabarito, terceiro gabarito, não. Aí você pode perguntar, nossa, mas por que vocês não queimaram, velho? O negócio em ordem. Só para vocês terem uma ideia, a primeira placa que foi queimada, o primeiro gabarito, a gente perdeu a peça, a gente perdeu a sequência dele e só fomos achar no último dia, que era uma peça lá do final do painel. A gente não queimou em ordem, gente. Vou falar mais segredo. Eu não conto. A gente não queimou em ordem porque a gente tinha que aproveitar os nossos alunos para ajudar a gente a pintar. Então não dava para colocar em ordem assim. Não dá. Em ordem. Queimar em ordem. Enfim, a gente pensou na pintura e vamos pintar porque é muito demorado pintar, gente. Então a gente não deu. Enfim, foi por conta disso. Então aí a gente tinha que enumerar. Numeramos? Aí... Numerar. Numerar. Oh meu Deus, minha professora de português não pode assistir esse vídeo. Tem um homem também que assiste nosso canal, que acho que ele deve ser professor de português, que ele corrigiu
a thumb. Ah, não, é porque, né, corrigir, que ele falou, ó, se fosse assim era melhor. Então, ó, se você tivesse assistido esse vídeo, tem algumas coisas que eu falo errado, mas... Enfim, volta. Deleta. Aí, gente, a gente não podia se perder, né? Então a gente numerava B2 e deixava lá. Então tudo aqui era B2. Um exemplo, só para vocês entenderem. Foi assim que a gente fez essa parte aí dos gabaritos. Agora a gente vai falar sobre a organização. Porque, gente, falando que, tipo, fez isso em 10 é uma coisa, né? Colocou um montinho ali. Agora pensa, sei lá, na quantidade total do painel. Que bagunça que não fica, por mais que esteja organizado. 700 gabaritos. 700 gabaritos. Então, assim, o que a gente teve... Quer falar sobre isso? Acho que é você falar. Pode falar. Então, na organização, o que a gente teve que fazer? Lembra que eu falei que a gente teve que cortar o desenho porque a gente teve que transportar de um lugar para o outro? Então, quer ver? Eu tive que colar os desenhos em ordem pra gente conseguir conferir, pra não dar caca no final. Então vai eu colar com fita, né? Todos os desenhos, colei. Essa aqui uma parte do desenho. Então a gente vinha, por exemplo, é o B2, aí eu ia lá no montinho do B2 e organizava certinho em cima dessa folha pra gente conferir se estava tudo certo, se estava tudo ok, o desenho, né? E aí a gente percebeu que boa parte não tava. Mas enfim, a gente... Por quê? Porque lembra que a gente começou a marcar nas folhas tipo A1, A2, A3. E aí depois que a gente mudou para os pedreiros entenderem, para ficar mais fácil na colocação, a gente teve que mudar de cor. A marcação aqui são um detalhezinho técnico que ajudou bastante. A gente mudou de cor a marcação e também a forma como ia ser, como foi marcado. E dentro disso também, nessa parte da conferência, sempre tinha uma peça ou outra quebrada, alguma coisa desse tipo, ou alguma cor errada que também aí nesse momento a gente tinha que refazer. Isso, um gabarito faltando, aí a gente refazia o gabarito, depois encontrava ele em um lugar totalmente diferente e, enfim. Então, mas tirando essa, conferindo e numerando, então a gente conferiu, né, e numerou e tal, e depois a gente já armazenou de uma forma que ficasse fácil na hora dos pedreiros assentar no muro, tivesse de uma forma organizada, né? Aí sim, essa organização já foi feita de forma que eles só chegarem lá e iam tirando a placa e colocando. E aí o detalhe, gente, a gente ficou lá. Enquanto os pedreiros não colocaram o painel inteiro naquele muro, a gente não saiu de lá. Porque aí o medo de misturar alguma coisa, algum gabarito. Algum gabarito está girado. Porque lembra que o papel foi colado na frente do desenho. Então a gente não conseguia ter certeza se o gabarito que era para estar em pé não estava assim. Então a gente não desgrudou desses pedreiros, ficamos lá o dia inteiro até a gente ver, até ver a última plaquinha sendo colada lá, o último gabarito sendo colocado lá no muro. A gente ficou lá até o final. Só saímos de lá a hora que acabou. E saímos com um sentimento de acabou. Graças. O painel tá colocado. Mas assim, dentro de tudo isso, né, que a gente tá falando, né, no processo de produção, foi bem gratificante no sentido da experiência que a gente teve. Nossa, foi muito... Claro, quando você tá no meio da fogueira, né, você fala, meu Deus, vou queimar. Mas depois, quando a gente olha assim e vê, é bem gratificante. E interessante que... E o bom, na verdade, é que enquanto o pessoal tava implantando, tava colocando lá o painel, o pessoal curioso chegava e perguntava, nossa, o que é isso? Aí a gente começava a falar, não, painel é feito de garrafa. O pessoal, nossa, de garrafa, é nada, ele é nada, a gente é. O que vai ter aí embaixo? É só azulejo? Não, é vidro.
vai ter um desenho, tem uma história. E a gente começava a explicar qual que era a história daquele painel pro pessoal. E aí os meninos, aí chegavam umas crianças, aí perguntavam também de como que reproduz, não sei o quê. E a gente meio que começou a meio que dar, não é bem dar aula, o pessoal começou a fazer meio que uma rodinha ao nosso redor, perguntando como que foi possível ser feito aquele painel. Com garrafa de vidro. Com garrafa de vidro. E fora a história também, que o pessoal começou a perguntar, mas o que é esse homem? O que é? Né? Que o painel ele tem uma história, não é um desenho aleatório. Teve todo um estudo, né? O Evandro estudou como que foi o processo. A gente vai contar sobre isso, mas teve um estudo. Não foi, vou desenhar o pique. O pique. Que é pique? Depois eles vão saber. Não vou desenhar o pique só porque o pique é o pique. Vou desenhar porque tem uma simbologia, tem uma história por trás. Pique. Por trás dessa imagem. Então a gente vai contar, né, uma história que é super bacana de saber e é legal contar para os jovens, né, para os adolescentes, a história que eu acho que é bem gratificante. Então, gente, acho que é isso, né? A produção do painel, processo de produção, a gente tentamos simplificar aqui bastante e contar a parte que deu certo sem contar a parte que deu errado, para quando você for fazer aí no seu ateliê, na sua cidade, você já vai logo para a parte que deu certo, né? Isso. E no próximo episódio a gente vai falar sobre... Vou aqui na minha cola, que agora eu sei, sobre como a comunidade contribuiu com tudo isso. Dessa forma, a gente, no próximo episódio, por mais que a gente já tenha citado algumas coisas aqui, no próximo episódio a gente vai detalhar exatamente como que eles ajudaram a gente a fazer com que o painel se tornasse real. Então, gente, se você não assistiu os outros episódios, dá uma olhadinha aí no canal que você vai achar muito legal e vai te ajudar, beleza? Grande beijo e até a próxima!